Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem e com bastante saúde. Na nossa videoaula de hoje, nós continuaremos dando sequência ao gênero textual que estamos estudando, ou seja, aos textos de divulgação científica. Lembram-se de que nas nossas últimas aulas nós comentamos como um texto de divulgação científica pode sair de um cientista e chegar até nós de uma maneira que nós possamos compreender. Bem, o que está envolvido nesse processo? Nós vemos que os textos de divulgação científica, em princípio, são textos ali bem volumosos e com uma linguagem bastante técnica, bastante difícil de ser entendida. Bem, mas esses textos são compartilhados por profissionais das ciências. Então, de repente, um matemático, um físico, um biólogo, um astrólogo, um astronomista, pessoas que estão nas diversas áreas do conhecimento elaboram um material científico sobre os seus estudos ou sobre as suas descobertas e publicam isso. Só que aí a linguagem fica muito difícil de ser entendida, porque nós não entendemos certos termos técnicos. O que acontece então? Então nós temos veículos de mídia especializados, como jornais ou programas de televisão, que vão adaptar aquele texto até ele se tornar um texto fácil de ser compreendido por nós que não somos cientistas. Às vezes isso acontece até por meio de uma entrevista. E aí, quando isso acontece, esse conhecimento fica compartilhado. Ou seja, nós passamos a entender coisas que, de uma outra maneira, se dependêssemos puramente de ler uma linguagem basicamente científica, nós não entenderíamos nunca. Correto? Bem, pessoal, é isso que é importante nós lembrarmos. Os textos de divulgação científica ajudam a disseminar o saber científico, que de uma outra forma nós não saberíamos. Correto? Agora nós vamos ler aqui uma entrevista que foi feita com um professor de astrofísica da USP, a Universidade de São Paulo. O nome desse professor é Rodrigo Nemen, correto? Bem, nós vamos ler aqui um trecho de um texto que foi feito em forma de adaptação de uma entrevista e nele o autor está falando para nós a respeito das primeiras imagens que foram conseguidas no universo de um buraco negro. Ele vai falar o que é um buraco negro e como eles são formados. Então eu gostaria que vocês dessem atenção a essa entrevista que nós vamos ler aqui, tá? Está na página 6 do livro de português de vocês, na unidade 3, correto? O título do texto é: O que é um buraco negro? Professor de astrofísica da USP, Rodrigo Nemen conversou com o Estado para comentar a divulgação da primeira imagem de um buraco negro e explicar como eles são formados. Mais de 100 anos após Albert Einstein ter lançado sua teoria da relatividade especial, a humanidade finalmente foi capaz de registrar a primeira imagem de um buraco negro. Capturada pela iniciativa Event Horizon Telescope e divulgada nesta quarta, dia 10 de abril de 2019, a figura é resultado de um esforço coletivo que mobilizou satélites em diferentes partes do planeta Terra. Para entender melhor o que o efeito significa no meio científico e por que ele só foi realizado agora, o Estado conversou com Rodrigo Nemen, professor de astrofísica da Universidade de São Paulo. Confira abaixo. O que é um buraco negro e como ele é formado? O buraco negro é um objeto astronômico, caracterizado por uma concentração de matéria em uma região muito pequena do espaço. É como se você pegasse toda a massa do planeta Terra e condensasse em uma esfera de 1 centímetro de íon. Ele apresenta as concentrações mais intensas de matéria no universo. O buraco negro tem esse nome porque sua gravidade é tão forte que não deixa nada escapar da sua órbita, nem mesmo a luz. Por isso que eles são chamados assim, porque são literalmente negros. Geralmente,
a matéria sugada é na forma de gases espalhados nas proximidades do buraco negro, como hidrogênio e hélio. Segunda pergunta: o que é o disco de acreção que aparece na imagem do buraco negro? O disco de acreção é o que acontece quando a matéria cai no buraco negro. Ao espiralar na direção desse objeto, ela forma esse disco de gás, que a gente chama de disco de acreção. Como ele fica muito aquecido pela fricção dos átomos e pela maneira caótica com que a matéria entra no buraco negro, o gás é aquecido e passa a brilhar de maneira forte. É esse processo de fricção que aparece na imagem divulgada, o qual chamamos de oceano de luz ou de oceano de fogo. Terceira pergunta: por que demorou tanto para conseguirmos registrar a imagem de um buraco negro? Esse poder de observação corresponde ao poder de alcance do telescópio, que precisa ser utilizado. No caso, ele precisa estar 2 vezes melhor que o telescópio Hubble. Fotografar um buraco negro é como se colocasse uma caneca na superfície da Lua e fotografasse esse objeto daqui da Terra. De forma geral, é um feito extremamente complicado. Você precisaria praticamente de um telescópio do tamanho do planeta Terra. Então, um dos motivos pelos quais demorou tanto para fotografar um buraco negro é porque não havia material suficientemente avançado. Agora, eles criaram uma combinação de 8 antenas de rádio. O que demorou foi organizar essas antenas para criar um telescópio que pudesse fazer a observação simultânea de um buraco negro. Há alguns anos, isso não seria possível. Outro ponto é o volume de dados que essa captura gerou. Foi algo na casa dos petabytes, milhões de gigabytes. Não seria possível armazenar esse espaço em mídias, como CDs, por exemplo. Não é algo fácil como apontar um celular e tirar uma imagem. Você precisa fazer uma análise minuciosa. Além disso, tudo o que foi citado, também faltavam os cálculos teóricos que dessem as previsões e os modelos do que essa imagem significa, o que exigiu previsões e supercomputadores. E esses cálculos só foram possíveis com a tecnologia dos últimos anos. Bem, pessoal, conseguiram entender com base na entrevista desse professor o que é um buraco negro, do que ele é formado e como ele funciona? Bem, com base nessa entrevista, nós desenvolveremos algumas atividades. Estarão disponíveis para você na Agenda Edu e também na plataforma UNOI. Isso é o que tínhamos a considerar e eu agradeço muito pela atenção de vocês. Até a nossa próxima oportunidade.